no céu. Pai querido, que fez os céus e a terra, diante de Ti estamos reunidos aqui na Tua casa mais uma vez, nessa escola bíblica dominical, e nós somos dependentes do Senhor. Nessa manhã te pedimos que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada um de nós, nos abrir o nosso entendimento, ó Pai querido, e usar, Senhor, os professores para que possa o Senhor nos ensinar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Nós te louvamos a Ti, Senhor, e declaramos aberta essa escola bíblica nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Rayane, por gentileza, entoar 2 hinos. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos me dar a Jones para me ajudar aqui. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 141 da nossa harpa cristã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Vamos louvar ainda hino de número 205, irmãos. Aleluia. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça,
A mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Deus abençoe. Bom, vamos para a leitura da nossa revista. Quem não tem a revista, se encontra no livro de Esther, capítulo 3, verso 8, 9, 10 e 11. Mas nós temos ainda bastante revista. Vai lá e adquire a sua, ali na tesouraria, tá? Então, 31 de janeiro de 2021, lição número 5. É o título: O bem contra o mal, conflitos na caminhada. Eu vou ler o texto áureo, os irmãos leem a verdade aplicada. Para quem não tem a revista, está ali no telão. E eu leio o primeiro versículo, os irmãos segundo, e assim nós continuamos até o final. Texto áureo. Disse então Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther que não imagines, nem teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Esther 4:13. Texto de referência, Esther 3, capítulo 8, a seguir diz assim: E Amã disse ao rei Assuério: Existe espalhado e dividido entre os povos e todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata e Agagita, adversário dos judeus.
Glória a Deus. Mais uma vez oremos, agradecendo ao Senhor. Logo após a oração, já estamos fazendo a chamada. Nosso Deus e Pai que está no céu. Obrigado, Jesus, por mais uma vez o Senhor nos concedeu essa bênção, Senhor, de estar aqui. E após ler, Senhor, esta leitura maravilhosa, e agora estamos preparados para ouvir, Senhor, a Tua palavra através do professor, e o Senhor possa continuar nos abençoando assim, em nome de Jesus. Amém. Os secretários podem fazer a chamada. Pastor Sérgio, por gentileza, é o nosso professor de hoje. Deus possa te usar nessa manhã. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, a luta do bem contra o mal, a batalha é travada. Então eu convido os irmãos para que se coloquem em pé para fazermos uma oração, começar a guerra. Aleluia, Deus é maravilhoso. Papai do céu, Senhor amado, Rei da glória, estamos aqui no nome de Jesus. Pai amado, neste momento, Pai, para assim como teu servo, que o Senhor venha nos usar nesta manhã, para levar o ensinamento necessário para a tua igreja de acordo com a proposta da lição desta noite. Eis-me aqui, Senhor, tu sabe que eu busquei em ti para estar aqui. Então que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito, opere, Senhor, e que não seja nada de mim, mas tudo provindo de ti, Senhor. Me conceda a sabedoria necessária em nome de Jesus e abra os nossos entendimentos para esta lição. Amém. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e a Ele toda a honra e toda a glória, né? Por tudo. Coube a mim trazer esta lição nesse dia, o bem contra o mal, conflitos na caminhada, hoje 31 de janeiro. E eu estava conversando com o pastor Marlúcio. Esta lição é tão intensa, e eu me sinto pequeno para trazer essa lição. A verdade é essa. Eu estava conversando aqui, a gente poderia ter proposto talvez uma mesa redonda para a gente trabalhar melhor, porque o conteúdo é vasto. O conteúdo é vasto. Quando você parte para buscar, é tanta informação que é tremendo. E está tudo aqui. Aleluia. Então, neste contexto, e com a preocupação também de não sair daqui, eu fiz algumas pesquisas, principalmente no que diz, para trabalhar essa relação oposta que há entre o bem e o mal. Sabemos que o bem ele é estabelecido. Por que ele é estabelecido? Porque o bem provém de Deus. Deus é o ser supremo. Então nada poderá derrubar ou destruir o bem. Mas o mal, ele batalha o tempo todo para tentar se estabelecer como? Destruindo o bem. E não é de agora. É de muito. É de desde o início. E eu trouxe umas informações complementares, pode passar, irmão Hélio, com relação a isso. Primeiro nós vamos estudar lá, apresentar o conflito entre o bem e o mal, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas, reafirmar que só Deus é o Senhor. Pode passar, irmão Hélio. Pode passar aí também, a gente já leu, né? Aqui. Então eu fui buscar essa relação o bem contra o mal. Aí eu fui na Bíblia e fui pesquisar em outras escritas, outros pensamentos.
E na Bíblia eu achei interessante porque lá em Efésios, ele nos orienta com relação à luta que nós temos para enfrentar o nosso dia a dia. Por quê? A palavra do Senhor diz que o inimigo de nossas almas, ele vive de redor, à nossa volta. Tão certo é, se ele existe à nossa volta, o mal está à nossa volta, né? E lá em Efésios 6,12 diz, pois a nossa luta, onde Paulo fala, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, né, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Que mundo é esse? Ele fala deste mundo, é deste mundo aqui, de trevas. Nós estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. Jesus disse isso. Nós não somos daqui. Começa por aí. E sai lá fora, é um mundo de trevas. Saímos do plano de Deus, nós caímos no mundo de trevas. Essa é a orientação que Paulo nos deixa. Por isso a necessidade que Jesus nos deixou: orai sem cessar, vigiai, buscai. Busquei, fui pesquisar, encontrei um texto que eu achei interessante ali, Alcorão. Isso porque eles não creem, isso porque aqueles que não creem seguem a falsidade, o mal, enquanto os que creem seguem a verdade, o bem de seu Senhor. Aí eu fui encontrar mais em Kardec ali, olha só, o que ele diz: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Pode passar, irmão. E aí eu trouxe essa imagem e eu entendi, a literatura defende também essa batalha e trabalha muito em cima da relação entre o bem e o mal, ou do bem contra o mal, porque todas as tramas literárias, existe esse embate, né? E eu encontrei nesse texto, nesta imagem, onde fala, olha, as artes não seguiram lógica diferente, e mesmo a filosofia aqui e acolá também valeu-se do discurso do bem, nós contra o mal, eles. Vejamos, por exemplo, a obra A Queda dos Anjos Rebeldes, do pintor flamengo Peter Bruegel, reproduzida abaixo. Aí ele mostra ali, esta imagem representando quando Lúcifer foi expulso das instâncias celestiais, né? E ali ele mostra no centro lá, de amarelo ali, com traços de marrom, né, o arcanjo, é isso aí, irmão, o arcanjo Gabriel, em sua armadura dourada, olha lá, fala ali embaixo, com detalhes castanhos, expulsando os anjos rebeldes e transmutando-os em criaturas híbridas e vis. Então essa batalha já vem desde o início. Foi a primeira derrota do mal. Desde o início. Pode seguir, irmão Hélio. E aí, só complementando, depois vem a queda do homem, né? Quando Deus fez o homem, ele disse, baixou uma ordem, olha, você está vendo aquela fruta ali, a árvore da sabedoria, você não pode provar daquela fruta. Aquela fruta vai te dar o conhecimento do bem e do mal. Depois veio Eva, e Adão falou para Eva, olha, não faça isso, não vai lá, não coma daquela fruta. E Eva não obedeceu a Adão e foi. E Eva então depois convenceu Adão, e aí ele comeu e perdeu todos os direitos que ele tinha lá no Éden, que eles tinham. Ali começa, porque daí veio a descendência de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, depois Caim gerou as suas descendências, e foi a descendência do mal, que num futuro muito próximo, não longe, depois Deus mandou o dilúvio para aniquilar a todos, restando só Noé e sua família.
Então essa batalha ela vem de antes, e nós temos ela hoje, vamos ter futuramente, porque lá no final, em Armagedon, vai acontecer essa batalha, onde o bem vai prevalecer de novo, e depois a palavra do Senhor diz que Satanás e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então isso vai longe, irmãos. É uma rixa antiga que vai longe. E a trama, então, no livro de Esther, ela acontece, tem 3 personagens básicos e principais aí, né? Esther, Mardoqueu e Amã. Tem um quarto, o rei Assuero, um quinto que aparece bem pouquinho, Vaste. E por que essa trama acontece? Mas onde é o epicentro desse conflito? Está entre Mardoqueu e Amã. Amã por ser um louco e Mardoqueu por ser santo. E na introdução ali, onde fala, o livro de Esther narra um enfrentamento. Amã, um homem mau, acusa injustamente, persegue, mente e difama. Característica de quem é realmente tomado pelo mal. De quem vive o mal. São uma das características aí. Mardoqueu, olha lá, difama Mardoqueu e seu povo. Entretanto, veremos mais uma vez que o bem sempre triunfa sobre o mal. Pode passar, irmão Hélio. Então vamos entender o conflito, né? Essa lição a gente vem trabalhando ela desde o início, e o conflito ela vai permanecer até na última. Olha lá, Amã tinha consciência de que Mardoqueu jamais curvaria diante dele, pois a firmeza demonstrava seu temor e a fé em Deus. Tem uma coisa, irmãos, que o mal teme, é a firmeza daqueles que servem a Deus. Incomoda o mal, incomoda aqueles que promovem o mal. Às vezes tudo abala, tudo se destrói, mas quem serve a Deus está ali, ó, firme, tranquilo. Sabe o que é isso? É o ato de crer e o de confiar. É assim que o mal não consegue penetrar na vida daquele que crê e que confia no Senhor. Não importa o que o inimigo planeja, porque a última resposta, ela vem do Senhor. O inimigo pode armar, o inimigo ele pode agir de todas as formas, mas quem está firmado no Senhor, ele sempre sobressai. Ele sempre sobressai. Irmão, ele pode passar. Irmão, ali está a mesma lição, tá? Do texto aí da revista. Eu só dei umas diferenciadas nas cores ali, selecionado uns textos para a gente trabalhar mais nesses textos. Então, a luta contra o mal. Eu trouxe lá no início, né, um pouco de referência sobre a luta contra o mal, e vamos desenvolvendo aqui os conflitos da caminhada, né? E ali então, a luta contra o mal. O apóstolo Paulo deixou, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, não podemos abrir mão de nossa comunhão com o Senhor em momento algum de nossas vidas. Não podemos nos descuidar. Não podemos ficar à vontade aí, de jeito nenhum. Nós temos um diferencial em nossas vidas, e por onde for, esse diferencial precisa prevalecer. Precisa prevalecer. E são as nossas atitudes. As nossas atitudes que demonstram a que ponto que está o diferencial de Deus em nossas vidas.
Olha lá, punir apenas Mardoqueu não lhe daria suficiente alegria. Amã, o desejo dele era tão grande de destruir o povo judeu, que era uma briga que vem de antigo, também uma rixa antiga, desde a batalha de Israel contra os amalequitas. Os irmãos lembram dessa história muito bem, né? Vai ser falada pela frente. Então, Mardoqueu, ou melhor, Amã, era desta linhagem, dos amalequitas. Então tinha um desejo terrível de destruir os israelitas. E por Deus, que Amã não sabia que Esther era judia. E por Deus, que Mardoqueu, que vivia ali pelas portas do palácio, ele sabia de quase tudo que acontecia lá dentro. E por Deus, que Mardoqueu, com isso, chegou a revelar, descobriu uma trama contra o rei, chegou a revelar para o rei. Aleluia. Pode passar, irmão. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Não devemos nos prostrar diante do nosso opressor. Aí começa o conflito. O rei constituiu Amã como seu principal assessor. Abaixo do rei, só Amã. Deu autoridades plenas a Amã, até o anel de prata para ele carimbar os decretos em nome do rei. O problema é, existem pessoas que não suportam a carga de autoridade depositada sobre ele. Não tem estrutura. E Amã não tinha. A verdade é essa. Era da confiança do rei, mas não tinha. Porém o rei não tinha atentado para isso. Aí começa a trama. Então Amã, né, olha só, usado pelo diabo, disse ao rei. Aí ele trama uma mentira, né, para ganhar argumento perante o rei, aumentar a confiança para poder baixar o decreto. Existe espalhado, dividido entre os povos em todas as nações do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e de que não cumpre as leis do rei. Aqui já ele mentiu. Esther é a prova de que eles cumpriam, tanto que ela foi para o palácio. Ela poderia dizer, eu sou judia, eu não cumpro essa lei. Não, ela foi. Os judeus estavam ali por livre, espontânea vontade. Já tinha terminado o cativeiro. Então eles estavam ali, eu sabia que tinha leis que eles podiam cumprir. Mas tinha aquilo que eles não podiam. A palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? E nós, como servos de Deus, estamos aqui sabendo disso. Estamos sujeitos. Trazendo esse se prostrar aí para os nossos dias, nós não podemos participar dos manjares do mundo. Isso seria o se prostrar. E Amã, ele se encheu de tão grande imponência que ele passou já a exigir que todos se prostrassem diante dele. Agora imagina, o que ele ia querer que o povo da Pérsia fizesse com relação ao rei? Porque ele queria que todos se prostrassem diante dele, como se ele fosse um Deus. E Mardoqueu então falou, peraí, aí não. Só me prostro diante do meu Deus. Assim como Daniel lá atrás, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não participaram dos manjares do rei. Peraí, aqui não.
Então acendeu em Amã aquele ódio que voltou, né? A chama reaviveu do ódio antigo contra os povos judeus. E a partir daí, então, Amã tramou e levou a proposta ao rei que está ali. Olha só, pelo que convém não deixar o rei, convém ao rei não deixá-los ficar. Então leva a proposta de que Deus autorizasse que ele baixasse um decreto para exterminar o povo judeu que estivesse na Pérsia. Por causa de quem? Somente por causa de Amã, de Mardoqueu, que não quis se prostrar diante dele. Ele se valeu do artifício da mentira e colocou na conta de todo o povo o fato de que Mardoqueu não se curvaria a ele, dando a entender que todo o povo judeu era insurgente e ameaçador. Olha a trama que ele criou, a mentira que ele criou, o que ele promoveu diante do rei. Pode passar, irmão Hélio. Aí vem a questão do perigo, né, no ponto 3, de confiar em pessoas erradas. Foi o erro que o rei cometeu. Ele tinha um assessor dentro do palácio. E ele achou por bem promover esse assessor, mas ele não conhecia o coração desse assessor. Às vezes acontece muito isso nos dias de hoje, né? Porém, quem está firmado em Deus dificilmente comete esses erros. Dificilmente comete esses erros. Com o rei instituir Amã, ele deu direito a Amã para que ficasse com a prata e fizesse com o povo, então, com o desejo de Amã, o que ele achasse mais cômodo. E Amã se vestiu de arrogância por ter recebido o rei o salvo-conduto para enunciar um decreto de aniquilamento de todos os judeus. Antes de ter dado tal poder a Amã, o rei deveria ter mandado averiguar os fatos. Devemos pedir a Deus que nossos líderes não ajam por impulso, mas por prudência, para que, por suas atitudes, o nome do Senhor seja glorificado. Aí está a diferença entre agir com prudência e não por impulso, né? Eu imagino o Amã, ele fazendo uma pressão, fazendo aquela média perante o rei para conquistar a confiança do rei, que acontece muito. Média, tenta se aparecer, vai tirar foto, ele tenta aparecer na frente, tanta coisa, sabe? Para chegar ao posto. E o pensamento é outro, o instinto do coração é outro. O instinto do coração é outro. Pode passar, irmão velho. Vamos para frente. A loucura de Amã. Amã estava sob uma possessão demoníaca. Quando ele chegou ao poder, essa possessão acendeu no coração dele. Tem uma música, um hino, uma canção interessante, até uma moda de viola, que fala assim, que existe momento da pessoa, a pessoa vai se deixando levar, chega um momento que, em vez de Satanás entrar na pessoa, a pessoa que entra em Satanás. Foi o caso de Amã. Foi o caso de Amã. Irmãos, eu quero deixar aqui o espaço aberto para quem quiser comentar, contribuir, perguntar, tá bom? Fique à vontade. Então existe essa situação. E Amã estava totalmente possesso. O fato de Mardoqueu não se curvar diante dele foi uma afronta terrível. E acendeu a chama. E ele se tornou ali o maior inimigo dos judeus daquela época, inimigo de morte. Ao seu prazer a ver todos se prostrando e se inclinando perante ele. Eu imagino que o povo da Pérsia se prostravam, mas judeu não. A Bíblia fala isso. Ele considerava-se uma divindade, Senhor absoluto. Agora imagina,
o cidadão chegar e se considerar uma divindade. Um dia eu ouvi um discurso de um cidadão, e ele estava indo bem no posto dele. Não era que não, era lá fora, e lá longe também. E ele estava indo bem no posto dele até aquele discurso. Aí ele disse: eu fiz, eu faço e vou fazer. Dali para frente, o mandato dele, e ele candidatou à reeleição de novo, e o nome dele nem apareceu na urna. E eu trabalhava com ele, eu era assessor dele. Quando eu vi aquele discurso dele, eu falei: acabou, foi tudo embora. E as igrejas lá oravam constantemente, porque ele não era convertido, mas ele estava junto. Mas dali para frente foi tudo embora. Eu fiz, eu faço e vou fazer. Quem é o homem para dizer isso? O Bert Holden, ele fala o seguinte, que o termo criação, ele é um coloquial, porque na verdade, segundo ele fala, Deus não criou, quem cria é o homem. Eu pego essa Bíblia aqui e dela eu faço outra coisa, isso é o criar. Mas ele fala que Deus criou, ele pega do nada e faz aparecer algo. É interessante essa discussão, eu meditei muito nisso. Nós não temos o mesmo poder de criação que Deus tem. Então nós criamos, mas Deus cria. Deus cria. Mas o mal não foi ele que criou. Não foi. Pode passar, irmão Hélio. Mardoqueu não era guiado pela vista e sim pela fé. Olha que interessante, né? E chama atenção isso aqui, por quê? Porque nós temos que nos atentar que o que precisa prevalecer nas nossas atitudes tomadas e a ser tomada, primeiro a nossa posição de fé, né? Porque o que vem pela vista, irmãos, pode ser enganoso em tudo. O que vem pela vista, pelo nosso ver, é muito fácil a gente ver e gostar, né? O ver e o gostar, muito fácil. E o inimigo de nossas almas, ele costuma usar essa brecha. Eu vi, eu gostei, não consultei a Deus, não coloquei minha fé em ação e errei. Aí, como eu sou um homem de fé, eu vou lembrar disso, depois eu vou pagar o preço e corrigir, voltar lá atrás e tentar me corrigir, ou sofrer as tribulações. A história de Mardoqueu nos ensina que temos que crer, eu já falei lá no início, crer em Deus insistentemente e confiar na sua palavra. É as duas ações, o crer e o confiar. O crer dá todo o crédito ao Senhor, ter convicção de que Ele é o soberano, poderoso sobre todas as coisas. E o confiar, saber que Ele está agindo a nosso favor, Ele vai batalhar por nós. As nossas vitórias vêm dEle. Elevar a Ele o nosso louvor de adoração, de agradecimento, porque o que conquistamos na vida, tudo foi dEle, foi Ele e foi por Ele. Esse negócio de que eu quero, eu posso, eu consigo, é muito pouco. Ele passou por situações nas quais precisou se manter firme sem abdicar da fé, mesmo quando parecia que havia sido nocauteado pelo inimigo. Que situação? Ele estava com um dia marcado para morrer.
Quer mais complicação do que essa? O problema é que quem armou não tinha a sabedoria de Deus para ler o que estava à volta dele, para entender o processo. Ele armou com mentira, né? Teria que sustentar a mentira para a vida toda, porque é assim. Aquilo que se constrói com mentira, para se manter construído, tem que ser com mentira. A palavra do Senhor diz que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má, más frutos. O que se constrói com mentira, ele só se mantém com mentira. E a mentira vai cada vez mais, precisa ser mais eficiente. E eu pergunto, tem mentira eficiente? O mal, ele só se alimenta com o mal. Meu pai, eu aprendi muitas coisas com ele, de vida, experiências de vida, e ele sempre me dizia: meu filho, o mal por si só se destrói. Ele chega a um ponto que ele não tem como se sustentar mais. Ele se destrói. Então evite os caminhos do mal. Mardoqueu estava marcado para morrer. E por causa dele, junto com ele, todos os judeus. Inclusive a rainha. Ela era judia. A identidade dela ia ser revelada. Mas aí é que fez o diferencial. Mardoqueu então apelou para o poder de Deus e foi nela. E falou: olha, não te esqueças, você foi instituída aí, não foi só para ser a rainha. Deus tem uma missão para você neste posto. Ei, é interessante isso aqui. Deus tem uma missão para cada um de nós, né, pastor Zezé? Deus tem uma missão. Aonde Deus nos colocar, Ele tem uma missão. Lá na faculdade, uma missão. Na escola, uma missão. Dentro de casa, uma missão. No trabalho, uma missão. Quarta-feira eu estive lá no Pastor Juvenal, lá no Ecopark. O Marcir estava lá. E ele convidou um rapaz que trabalha com ele, né, Marcir? E o rapaz estava lá, missão. E o rapaz não é crente, não é servo de Deus, mas estava lá, foi lá, missão. Aonde a gente passa, esse diferencial está em nossas vidas, essa é a nossa responsabilidade. Pode passar, Moélio. 2.2. A verdadeira paz só encontramos em Jesus. Um homem perverso como Amã não pode contemplar coisas boas, pois em seu coração só há maldade e engano. E não cabe duas coisas no mesmo coração: bem e o mal. Eles não ocupam o mesmo espaço. No mesmo coração não cabe as duas coisas. Amã era tomado pelo mal. A sua índole era de mal. Toda a vida. Ele poderia até fingir muito bem, mas ele era uma pessoa má. Amã poderia ter tudo, só não tinha o mais importante, a paz. Aí é que está o diferencial. O que é ter a paz? A paz nós só encontramos no Senhor, só encontramos em Jesus, né? E um coração cheio de paz, ele é diferenciado. Um coração cheio de maldade, pensar num trem terrível. Um trem terrível. Ele só pensa numa coisa: destruir, destruir, destruir. Tudo faz mal para ele. Por quê? Porque é alimentado pelo mal. Os ímpios não têm paz, enquanto o justo desfruta de plena paz por amar a palavra de Deus.
Só em Jesus podemos encontrar verdadeira paz, pois Ele é o príncipe da paz. Certo dia eu estava na oração de madrugada lá na congregação da Vila Nova, e numa rua atrás da minha casa tem um grupo de noiados, né? E eu levantei, fui para a igreja orar. Eles estavam ali. Eles passam a noite inteira acordados. Aí tirei o período de oração na igreja, voltei. Deus colocou no meu coração: ora por esse povo. E estavam uns 5 mais ou menos. Quando eles me viram, eles foram entrando. Eu falei: epa, vem cá, volta aqui, quero falar com vocês todos. Eu falei: Jesus, é contigo aí, porque a batalha é ferrenha. Eu quero fazer uma oração, vocês aceitam? Aceitamos. E eu orei para aquele povo. Também fiz oração, não conversei muito, despedi deles e fui embora. No eu saí, eu senti que uma das moças que estavam, ela falou assim: olha, mas eu senti uma paz, um alívio tão grande agora, que faz tempo que eu não sentia. Olha, irmão, tanto que esse povo sofre. Tanto que esse povo sofre. Pode passar, irmão Hélio. Sem Deus, o poder conquistado é inútil. Eu disse lá no início que o mal por si só se destrói. Ele não se estabelece. Ele tenta, mas não se estabelece. Por quê? Porque Deus não está no propósito. Nós temos um exemplo hoje, na nossa atualidade, e esse eu vou citar o nome: o presidente Bolsonaro. Tem tido tanta coisa, mas tanta coisa contra aquele camarada, contra aquele senhor, e ele está ali firme, ó, no propósito, firme. Mas eu olho, sempre que eu vejo a imagem da esposa dele, eu vejo no semblante dela uma pessoa de oração, com propósito com o Senhor Jesus, firme. Pensa numa mulher de oração, irmãos, ali você olha e você vê ali. Deus está nesse propósito. E eu vou dizer para vocês, se Deus não estivesse nesse propósito, o barco já tinha rodado há muito tempo. Mas Jesus é o piloto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para Amã bastava ter sido nomeado por Assuero para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Não bastava, né? Ele queria que todos se curvassem diante dele em sinal de reverência e de submissão. Aí o livro de Provérbios diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O mal não se constrói, não se mantém. Amã se sentia merecedor dos maiores poderes já oferecidos pelo soberano. Aí aqui embaixo fala que ele era um verdadeiro narcisista, um narcisista claro. Eu penso que se o narcisista for ler o primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, o narcisista ele lê diferente. Amo-me a mim como a mim mesmo. Tudo eu fiz, tudo eu faço, tudo eu vou fazer. O egoísmo no coração do narcisista está acima de todas as coisas. Assim era Amã. Seu grau de ambição indicava que ele era um narcisista clássico. Quando a ambição se excede, ela é transformada em arrogância, e a sua propensão é questão de tempo. O orgulho é uma coisa horrível, pois os que cultivam esse sentimento pensam estar acima de tudo e de todos. Existem muitas pessoas assim, irmão, com esse sentimento de querer estar acima de tudo, acima de todos, melhor que todos. Existe muito isso hoje. Você não precisa ir longe para encontrar pessoas assim, sem humildade no coração, sem amor ao próximo. Você não precisa ir longe.
Não precisa. Pode passar, irmão Hélio. Estou andando até ligeiro hoje. Aleluia. Irmão, se alguém quer fazer algum comentário, contribuir aí com a gente, pode ficar à vontade. Tudo vem para contribuir. Eu sei que todos leram a revista, né? Toda a informação aqui é válida. Aleluia. Passou, irmão? Sem Deus, o poder conquistado é inútil. Pode passar, irmão Hélio. De novo. Aí, uma presença que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas, né? E a gente costuma dizer assim, eu aceitei Jesus, eu isso, eu aquilo. Na verdade, nós fomos resgatados por eles de um mundo lá fora. Em meio a multidões, milhões aí de pessoas, ele foi lá e escolheu você. E estamos aqui. E glória a Deus por isso. O maior milagre da minha vida que Deus fez foi o dia que Ele me tirou de dentro de uma arena de rodeio e trouxe para dentro da igreja. O maior milagre da minha vida. Lá eu propagava a idolatria. Olha que virada de mesa na minha vida. Lá eu era arrogante, autoritário. Era. Deus mudou tudo. Uma presença que nos guia. Muitos discípulos do Senhor, por acreditarem nessa certeza, se mantiveram fiéis. Foi a questão de Mardoqueu. Aceitando até a própria morte, né? Tantos e tantos, né? Pedro fez questão de ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como o Senhor nosso, como o Senhor dele. Precisamos analisar o tempo todo como estamos vivendo como templo do Espírito Santo, para que não vivamos de forma irreverente. Na lição passada que eu ministrei, eu falei que nós temos na nossa vida um selo, né, que brilha, o selo do Espírito Santo. Mas se nós não cuidarmos constantemente para esse selo brilhar, ele vai apagando. E é tão bom a gente chegar nos lugares, a pessoa nunca viu, e chegar, ô pastor, ô irmão, ô irmã. É o selo do Espírito Santo na vida. E é tão ruim quando a pessoa chega e tira uma conclusão da gente de uma pessoa má, olha pra gente e vê, olha, gente, é tão terrível. E pode acontecer. O rei Davi descobriu que a presença de Deus é constante em nossa vida. Quando acordo, ainda estou contigo. A história de Davi na Bíblia também é incrível, né? Maravilhosa. A história de Davi é incrível. Mardoqueu, ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele, mesmo a sentença de morte sendo baixada na vida dele, do povo de Israel, por causa dele. Imagina o peso da responsabilidade dele, pastor Marlúcio. Todo o povo de Israel que estava em Pérsia, estava na Pérsia, ia ser mortos num dia determinado por causa de uma atitude de Mardoqueu. Olha que coisa. Olha o tamanho da responsabilidade. Mas ele sabia que Deus tinha algo especial. E Deus já tinha agido encaminhando Esther para o palácio. E então ele conseguiu convencer a Esther para entrar, porque ela era a pessoa, a partir daquele momento, usada por Deus para reverter a situação. E ela, muito sábia em Deus, agiu
conclamou ao povo judeu para buscar a Deus em oração e jejuar por 3 dias. Criou a estratégia que Deus colocou no coração dela. E deu tudo certo. Presença que nos guia, a presença de Deus. Pode passar, irmão Hélio. Isso aqui é um perigo para o crente. Como isso é terrível para o servo de Deus? Comodismo. Isso é um problema sério, irmãos. Nós não podemos nos acomodar. Mardoqueu sabia o tamanho do ódio de Amã por todos os judeus. Por isso ele mandou o eunuco do rei dizer a Esté: olha, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas que mais do que todos os outros judeus. Ele falou isso para Esté para ela perceber que a hora que fosse revelado que ela era judia, ela também seria exterminada. Tinha um monte de outras lá para o rei escolher depois, caso precisasse. Agora, já pensou se Mardoqueu se acomodasse, não fosse buscar no Senhor, não fosse buscar os recursos que ele tinha ali, Deus tinha colocado no coração dele, e deixasse tudo quieto? Imagina o tamanho da chacina. Por isso eu quero trazer uma palavra para você. E olha, não se acomode. Está difícil, continue na luta. Não deixe de crer no Senhor. Ele é um Deus vivo e presente. E a nossa fé tem que ser viva. Sempre viva. Fé viva. Crente, fé viva. Fé viva. Viva aí, saudável, plena. Olha só, com isso Mardoqueu queria dizer: olha, Deus te colocou aí não apenas para ser esposa do rei, te incumbiu, mas te incumbiu para uma missão. Então, não se exima. Eu falei sobre a missão que nós carregamos cada um. Deus não coloca ninguém no local sem que ali esteja instituída uma missão para ele. Nós fazemos parte do plano de Deus. Eu falei isso na primeira lição. E pensa numa coisa tremenda, irmãos. É Deus falar lá, traçou um plano e elegeu você para executar o plano. Olha que privilégio. Foi Billy Graham, né, que recebeu a proposta para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele: não, eu sou ministro do Evangelho do Senhor, meu posto, a minha função é muito mais especial do que essa aí. Porque Deus traçou um plano na vida dele. E ele tinha convicção disso e não abria mão disso por nada. Pode passar, irmão Hélio. Devemos ser mensageiros de bênçãos para alguém. Aleluia. Por onde passamos, irmãos, somos observados, analisados, medidos, até pesados, como servos de Deus. Se a pessoa não é servo de Deus, às vezes não é nem tanto, mas como servo de Deus somos sim. Somos sim. E você é uma bênção para alguém? Achei interessante essa pergunta. Toda a vida eu procurei espelhar em algumas pessoas. A gente sempre escolhe alguém para a gente se espelhar na nossa vida de fé. Aqui tem um do meu lado aqui, sentadinho ali. E teve outros antes. E é bom que tenhamos isso.
Ele foi bênção na minha vida e continua sendo até hoje, viu, pastor José? Na vida da minha família. Tenho a maior felicidade disso. E você? É uma bênção para alguém? É forte essa pergunta, né, irmãos? É muito bom isso. Esse propósito nós precisamos ter no nosso coração, das pessoas olharem, alguém encontrar em nós um apoio para ele se firmar na fé e poder seguir avante. Ao tanto que a nossa responsabilidade é grande, irmão Israel, como servos de Deus. Não se faz a obra de Deus com egoísmo, com eusismo, com narcisismo, com individualismo. Desde a criação que o Senhor se revela como abençoador. Olha lá, e ao longo da história humana e das páginas da Bíblia, encontramos Deus fazendo dos seus servos instrumentos de bênçãos. Como Deus convocou Abraão e disse: olha, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. E Abraão foi bênção para toda a humanidade. É o pai da humanidade. Olha que coisa tremenda. Assim como Abraão, onde quer que você se encontre, tenha a certeza que Deus o colocou neste lugar para auxiliar alguém. Eu já ouvi muitas pessoas dizer no meu início de fé, chegar em mim e falar: olha, eu já orei bastante e jejuei muito por você. Depois eu fui entender um pouco o processo. E me sinto nessa responsabilidade também, de estar orando e de estar jejuando por muitas pessoas. Deus vai colocando no meu coração e eu vou, aleluia, intercedendo por aquelas pessoas. Porque Deus nos escolheu para ser bênçãos, né? Brilhe a vossa luz onde Deus tem permitido que você esteja, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Esse é o objetivo de Deus em tudo, que glorifiquemos a Ele. As pessoas olhando para nós e vendo em nós bênçãos, eles reconhecem o poder de Deus em nossas vidas realmente. Como aquela mulher disse, né, de Eliseu, né? Realmente aquele homem é um perfeito servo de Deus. E ela nem conhecia ele. Vamos para frente, irmão Hélio? Até quando, irmão Rael? Aí até... Está quase terminando ali também, né? Tá. Devemos causar boa impressão. Isso aqui também é tremendo. Por onde passarmos. Essa revista, do início ao fim, irmãos, as histórias, cada lição, elas têm trechos que se entrelaçam em uma na outra. E vai ser assim. Vai ser... Aí, em outra visão, alguém pode dizer: é tão repetitivo. Não. É tão interessante. O que é ser uma bênção? Esses dias alguém me perguntou, e foi um irmão: irmão Sérgio, você é abençoado? Eu falei: claro que sou. Oxe, sei lá, pergunta para fazer para o servo de Deus? Claro que sou. Ué, pastor Clésio, o senhor é abençoado, pastor Clésio? Claro que é, né? Claro que sou, irmão. O que é isso? Desde o dia que eu caminhei para a igreja a primeira vez, eu me senti uma pessoa diferente e abençoada, feliz no Senhor Jesus. Aleluia. O que é ser uma bênção? Qual é o caráter de vida? Volta lá, irmão. Qual é o caráter de vida de um indivíduo abençoado?
Aí, estudando a vida de Esther, temos a resposta sobre essas perguntas. O caráter de Esther era dotado das seguintes virtudes: discrição, obediência. O Marlos pregou bastante sobre na lição passada, falou bastante sobre obediência, amizade, solidez, firmeza, submissão, lealdade e humildade, características que Esther demonstrou na sua personalidade bíblica. É forte, como diz a pastora Kézia. Domingo que vem vai ser com ela, né? É forte o negócio. Olhe para as suas atitudes e reflita se têm sido agradáveis a ponto de causar boa impressão nas pessoas que o cercam, as pessoas que o cercam, ou têm servido de escândalos para muitos. Qual tem sido, né? Vou ler de novo. Olhe para as suas atitudes e reflita. Como têm sido as suas atitudes, né? Será que elas têm causado boa impressão ou têm causado escândalos? Esse negócio é forte, irmãos. É ali que se revela o bem ou o mal na sua vida, na vida do cristão. É a partir dali. É da impressão que as pessoas extraem de nós, pelas nossas atitudes. Um certo dia, eu vou dar esse testemunho rapidinho, irmão Rael. Eu estava na escola dando aula, aqui no 29, ensino médio, e de repente um jovem aqui da igreja, ele parecia tudo, ele só não parecia que era servo de Deus lá. Ele era de uma turma, no entanto, ele ao mesmo tempo ele frequentava todas as salas e não respeitava o professor. E tinha mais uns 2 companheiros do mundo. E eu fiquei observando aquele moço. Até que um dia a bomba estourou. E envolveu o pai, e foi um trem. Agora imagine, jovem de 18 anos, 19 anos, ainda tem que chamar pais para resolver problema na escola. E ele não tinha os pais para resolver o problema dele. E aí? Aí eu saí um dia, ele estava dando aula na turma dele até. Eu chamei ele lá fora e falei, botei o dedo na cara dele, você fique sabendo que aqui você também é servo de Deus, você não é só lá dentro da igreja não, rapaz. E eu dei uma dura nele, irmãos. Eu acho que até hoje ele não esquece, porque eu não esqueci dessa dura. Porque nós temos que ter essa consciência de onde passarmos em tudo, nos nossos negócios, em tudo, somos servos do Deus vivo. E os nossos propósitos, o mal não destrói, porque Deus nos mantém sólido, somos firmados na rocha. Aleluia. Pode passar, irmão Hélio. Diante da guerra entre o bem e o mal, temos um Deus que intercede por nós, fazendo com que descansemos em seus braços. E mesmo que apareçam obstáculos e conflitos em nossa caminhada, o Senhor estará conosco, fazendo-nos mais que vencedores. Não importa o tamanho da batalha, mantenha-te firme, que o mal não tem poder sobre sua vida. Próxima semana, o cristão e o cuidado de Deus, pastora Kézia Alves. Glória a Deus, vai ser bênção. Eu agradeço aqui a oportunidade. E está aí, irmão Rael, contigo agora, Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bom.